dita as regras da sua vida? Eu sou Carol Cavalli e seja muito bem-vinda ao Minhas Rugas, Minhas Regras. Doutora, eu vou te chamar de Patrícia, Claro. porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo e a gente vai falar sobre tudo. Deixei o jaleco em casa. Deixou o jaleco em casa, gente. Imagina a Patrícia Supimpa sem jaleco. Mas vamos lá. Qual é a diferença dessa mulher? Ela é a maga do emagrecimento. Eu posso falar com propriedade. Eu sou paciente dela, que esteve lá em 2000 e não sei quanto, há 7 anos atrás. Eu sei que há 7 anos atrás eu cheguei lá com aumento de peso para perder 6 quilos. E ela conseguiu me doutrinar e eu perdi 8. Ou seja, ela me deixou muito mais saudável e me sentindo muito melhor. Minha autoestima melhorou, assim, absurdamente. E ela é incrível, gente. Ela tem uma energia boa, o emagrecimento não se torna uma coisa pesada, chata. É engraçado isso, como que você faz a gente se olhar. Eu falo que é o emagrecimento de dentro para fora. Aí você abandona o acompanhamento e ganha os quilos que você perdeu. Você encontra eles. Faz parte do processo Vamos também. lá. Doutora, a primeira coisa, Pati. Vou Por chamar de favor. Pati, gente, porque ela é... Você vai se apaixonar por ela se for lá. Como que foi a evolução da medicina? Vamos falar, eu conhecia o seu trabalho 7 anos atrás. Eu sei que hoje você já estudou e acabou criando um tratamento personalizado completamente baseado em evidência, com tudo que você viu que não funciona. Isso a gente Exatamente. conversou aquele dia e me chamou muita atenção, porque não é algo engessado. Você faz um tratamento que realmente não vai ter esse rebote. Isso. E como que é isso? É exatamente a gente fazer a conexão completa do paciente, né? Então, lá atrás, quando você foi, ainda eu pegava protocolos que eu aprendia em cursos e eu aplicava. Só que a experiência que eu fui tendo com o tempo, porque eu tenho algo que eu acho que poucos médicos conseguem fazer, que é acompanhar o paciente de perto, semana por semana. Isso E me... você é precursora né, na Só. tua área, onde você muda o estilo de vida e devolve. Eu me lembro que eu cheguei lá com medicação para dormir, você substituiu, falou, vamos tirar isso, com muita delicadeza. E, gente, ela conseguiu tirar, eu tomava anos. Como é isso? Você me devolveu vida, saúde. É tratar os pilares, né? Os Eu saí da pilares de uma vida psiquiatra e saudável. caí em você. Graças a Deus, né? Foi, eu Abandonou a falo de psiquiatra. você sempre por isso. E a gente tratar os pilares da saúde, do sono, tudo isso faz parte do tratamento. E aí, com o tempo, exatamente, eu falo que eu tinha um laboratório aberto, né? Que era ver na prática o que acontecia com os meus pacientes, para quem funcionava, para quem não funcionava, quem conseguia manter, quem não conseguia manter. Eu tinha protocolos que eram muito restritos, curtos, né? De 40 dias, 30 dias, em que o paciente emagrecia 10, 15, 20 quilos. Porém, havia um rebote, né? Então, eu fui vendo isso, a dieta, às vezes, não era uma dieta adequada para aquele paciente, ele acabava tendo uma desbiose depois disso. E eu fui observando, eu sempre fui muito observadora com os meus pacientes. E o fato de eu estar toda semana encontrando eles, literalmente pegar na mão e andar junto. Não é assim, eu vou prescrever isso aqui, toma, se vira, daqui a 2, 3 meses você volta e vamos ver como é que você tá. É simplesmente pegar na mão, ir junto e entender tanto a parte orgânica do paciente, quanto também a parte emocional, né? Porque eu fiz treinamento de coach, eu li vários livros, eu tenho inclusive uma imersão, ela tá paradinha, mas ela vai voltar, tá, gente? É uma imersão para emagrecimento voltada para o lado emocional. Porque acho que esse é o grande vilão, né? É a virada da chave, né? A sociedade adoecida hoje significa o maior boom de pessoas sobrepeso e obesas no Brasil. Mas as pessoas adoentaram, acho que no mundo, né? E adoentaram emocionalmente, né? Emocionalmente. Então, a gente entender os gatilhos, o comer emocional, o que faz com que ela vá para aquela comida, quando ela acaba saindo da dieta. Porque eu falo assim, não é nenhuma dieta, é uma mudança de estilo de vida mesmo. É um novo cardápio, mas não é uma dieta. É mudar o que você opta por comer. Então, assim, meus pacientes viajam, vão para resort, ao inclusive, e não engordam. Eu fico super orgulhosa. Porque eles falam assim, eu soube escolher.
Eu até comi um doce, eu comi alguma coisa assim que não era algo, que era algo mais calórico, mas ele não engorda porque ele comeu pouco. As papilas gustativas estão mais sensíveis, porque a gente trabalha tudo isso, é cada detalhe, né, do tratamento. Então, as nossas papilas, elas vão se renovando. A cada 20, 30 dias, a gente tem renovação. Então, quando eu me forço com um paladar diferente, Olha, eu não sabia disso. então, assim, os shotzinhos de limão, o azedo, o amargo, que às vezes a gente fica com um paladar muito infantil, né? Que é o É. salgado e o doce. E a gente esquece do amargo, do azedo. Então, quando eu coloco, por exemplo, no shot matinal, tem paciente que odeia, me xinga horrores. Eu falo, ó, faz parte do seu tratamento. Não é só pelo o nutriente que tem ali, nada disso. É para a gente poder fazer um novo estímulo, criar uma nova papila, para que ela possa realmente gostar do azedo. A minha boca enche de água quando eu falo de salada. E eu não Olha era só. assim. E se Entendeu? perde isso, né? Eu já fui muito da salada, do azedo, e eu não sou muito fã de nada doce, mas o azedo, e depois você perde. Agora que eu tô voltando, né, para a saladinha, eu tô sentindo essa diferença. Então. E aí você vai treinando de novo essas É, papilas, né? uma coisa que eu posso falar com propriedade, porque foi a forma que eu cheguei para você há 7 anos atrás, é o quanto a medicação, né, desculpa, gente. O benzodiazepínico, ele afeta o ganho de peso, né? Ele interfere no ganho de peso. E como é isso? Como é você às vezes vê um paciente que ele está tomando um monte de medicações e que você precisa entrar com essa sua abordagem muito sutil, posso dizer com experiência, e tirando aquela dependência que muitas vezes é emocional daquele Tem paciente que já não medicamento. precisa, né? De tanto remédio, de tanto É, medicamento, e ele acaba ficando o hipocondríaco mesmo, né? Precisa é, daquele remédio para poder dormir, para ficar bem e tudo mais. Então, assim, geralmente eu nem mando tirar logo no início. é. A gente vai organizando a casa, eu costumo brincar, ó, vamos organizar a casa aqui, ajeitando tudo, melhorando os hormônios, melhorando a melatonina, melhorando o intestino. Hoje eu tenho, depois de ter passado, eu passei por um processo de desbiose intensa, que me fez estudar muito sobre o intestino. E entender cada vez mais o quanto... É o cérebro Com maior, certeza. ele é mais potente que o cérebro humano? 90% da nossa serotonina, que é aquele hormônio do prazer, da sensação de bem-estar, vem do intestino. E antigamente achava que a gente precisava produzir no intestino e ir para a corrente sanguínea para chegar no cérebro. Hoje a gente sabe que não. Que a gente tem os nervos, os neurônios lá no intestino que vão captar essa serotonina e vão mandar mensagem para o cérebro. Então, uma pessoa que está com o intestino doente, ela vai ficar mais depressiva, mais ansiosa, ela vai ficar com mais compulsão. Então, quando a gente trata o intestino junto, né, a mudança da alimentação já é um tratamento para o Eu intestino. percebi isso porque eu estava lendo a correlação do intestino inflamado com, por exemplo, candidíase de repetição. Uhum. Ou seja, ela baixa a imunidade, né? Eu tenho algumas clientes na CAIS que são médicas ginecologistas e elas têm que encaminhar para poder fazer um controle, muitas vezes, do intestino, né? Da alimentação, para Sim. poder diminuir o caso de candidíase recorrente. É porque o intestino ele é muito sensível, né? Então, quando a gente tem uma membrana no intestino que é parecida com a nossa bochecha. Então, quando a gente perde essa membrana, entra o que quiser, fica terra de ninguém, né? Então, assim, entram parasitas, entram fungos, e cada um vai se alocar onde tem mais afinidade. Aí o fungo vai lá para a vagina da mulher e causar candidíase de repetição. Então, quando você trata o intestino dela, você melhora essa membrana, ela para de ter candidíase. É impressionante. Olha só. O sobrepeso, ele é um grande problema, por exemplo, para pacientes que têm doenças autoimunes, Uhum. né? Principalmente as que afetam as articulações ou dores crônicas. E uma coisa que a gente vê muito por aí é a questão do jejum. O jejum intermitente. O jejum para uma paciente que tem dor, ele pode ser positivo, né, diminui, ou o emagrecimento para pessoas com doenças crônicas, fibromialgia, espondilite anquilosante. E a gente observa que os pacientes que têm um peso adequado, eles têm um efeito da doença muito reduzido. Sim. Então, isso você acha que se dá por um todo,
ou principalmente, claro, né, tem o peso nas articulações e tal, mas ou principalmente pela questão do intestino, né, que o sobrepeso ele já tem uma inflamação pela quantidade de gordura? Isso, Como é que é? exatamente. Eu ia te explicar sobre isso. A gordura, ela já é inflamatória, né? A gordura, ela constantemente libera as toxinas inflamatórias. Então, quem é gordinho geralmente está mais inflamado. E por isso que o gordinho ele está mais predisposto a várias doenças, né? Então, ele aumenta o risco de câncer, ele aumenta o risco de um infarto, assim como ele aumenta o risco de doenças autoimunes. Mas a gente tem algumas doenças autoimunes específicas que têm relação com o intestino, como, por exemplo, a tireoidite Hashimoto. Então, tem um médico bem famoso, que é italiano, ele é um pediatra, é Alessio Fasano, e ele começou a estudar muito glúten, nas crianças principalmente. Depois ele trouxe para os adultos. E ele entendeu que as pessoas que tinham problemas intestinais e principalmente alergia ao glúten, ela acabava tendo, no futuro, uma tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. E aí a gente consegue ver muito claramente no consultório, quando eu peço aquele catatal de exame, sabe, que você fez? Gente, você não tem noção. Se Tira os você vistos tiver de alguma coisa no dedinho do pé, ela vai A descobrir. gente vira do Tá? avesso. Ela Depois a gente vira do desvira de avesso. volta. Mas... Ela vai procurar para ter absoluta certeza que você não tem nada mais grave e ela vai te cuidar. E aquilo que der alterado, você vai sair melhor. Não tô puxando o saco de ninguém, viu? Eu sou super fã dela mesmo, mas porque eu fui paciente para entender a forma de abordagem que você tem. E hoje, atualmente, assim, a gente agindo na medicina integrativa é exatamente isso. É integrar o organismo como um todo. Então, não adianta você vai no médico e ele te pede só um exame específico sobre aquilo. Ele tem que olhar você como um todo, porque um hormônio pode interferir, por exemplo, o hormônio estrogênio interfere na articulação. Por isso a gente engorda na menopausa. Exatamente, por isso que a gente começa a ficar com dor. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, gente, é que o climatério, né? A menopausa ela é a última menstruação. Então vamos dizer que o período pré-menopausa, ele pode começar 10 anos antes. Ou seja, uma mulher de 40 anos, que teoricamente irá ter a menopausa nos 50, ela já começa a. Ela Alguns pode sintomas. começar a ter sintomas e já uma baixa hormonal. E às vezes os sintomas são muito sutis. São, E aí as são mulheres não clínicos. percebem. Às vezes o exame não dá, Isso, mas o sintoma é clínico. isso. Né? Eu percebo que eu não tenho, eu fiz todos os exames, né? Tá Uhum. tudo bem, meu estrogênio tá normal, FSH, tudo. Porém, eu já tenho uma baixa de progesterona e eu tenho o sintoma clínico. Eu já Isso. tenho que me atentar, E às vezes então. ele começa bem discreto. E o ganho de peso. Isso é muito comum. É uma queixa, assim, de aumentar pelo menos 10% o peso. Eu não sei se o que é pior, se é o ganho de peso ou a dificuldade para perder. Eu não consegui, porque ainda defini. E você para naquele peso e lá você fica. Porque quando você percebe que isso? engordou, aí você começa a segurar. Aí você não engorda mais. Mas você também não consegue emagrecer, Não. né? Acontece isso. Aí fica aquela mulher brigando com a balança meses e meses e meses, até que ela chega e fala, não aguento mais. Doutora, você aborda um assunto que, se não é um dos mais procurados pelas mulheres, é o mais procurado. Não tem jeito. A gente procura tudo, mas a gente volta na questão do peso. Né? Como isso afeta. Duas coisas que a mulherada procura muito: Ah. peso e baixa libido. Pois é. São duas coisas, e tá tudo relacionado, né? Com a mesma coisa, com a parte hormonal, né? Então, assim, eu recebo muita queixa. Tipo assim, eu falo, nunca vi nenhuma mulher que não quer perder pelo menos 3 quilinhos, né? Ou ganhar ou perder 3 quilinhos, mas a maioria quer perder. Tá? Me ajuda a perder 6. E a libido. E aí, às vezes, não é a queixa principal. Às vezes, elas não relatam. Mas aí, como eu faço aquele mega questionário, que minhas consultas duram média de 1 hora. Então, assim, a gente, além de pedir todos aqueles exames, ainda tem um monte de pergunta para entender. Às vezes, o paciente nem sabe que tem aquela queixa. Aí, você pergunta, ele olha para você e fala, eu tenho. Pior que eu tenho. Eu tenho muito gás, por exemplo, quando eu pergunto do intestino, né? Como é que é o seu intestino? Não, eu vou no banheiro todo dia. Mas tem muito gás? Eu tenho. Todo dia eu tenho gás. E às vezes a pessoa parece que ela nunca reparou que ela tem gás todo dia. Ela acha normal. Eu falo, não, normal, eu tenho gás mesmo. Não, e tem a questão do inchaço, né? Mulher é uma... Não só mulher, homem também. Mas mulher é pior. Mulher é pior, mas eu penso assim, os homens, né? Os homens, eles vão quando... Eu falo que o consumo em saúde, ele é necessidade. É que você vai quando você está precisando ir. A mulher, ela é um pouco mais Cuidadosa, precavida, né?
Mas o homem não. Normalmente o homem vai quando a mulher já perturbou, então foi lá e marcou. Em tese é assim, tá, gente? Quando Não ela são ameaça todos. abandonar o cara, né? Fala, não, Quando eu ele não... tá vendo que ela tá um mulherão e ele tá Ficando pra trás. esculhambando. Então vamos lá. Mas assim, a questão do inchaço, né? Não digo só com hábitos alcoólicos ou nada, mas tem gente que tem uma predisposição Um inchaço a maior. um inchaço Que tá ligado maior. com a inflamação. Então, o corpo, ele é muito sábio. Quando ele percebe que tem muitos intrusos, que tem muita toxina, que está muito inflamado, ele começa a tentar diluir aquilo. E ele começa a puxar mais líquido na tentativa de te proteger. Aquilo ali é uma proteção. Então, se você só ficar tomando diurético, não adianta nada. Você está piorando o seu quadro. Você tem que desinflamar para poder desinchar. E é isso que meus pacientes reparam muito, assim, a gente faz uma semana de detox, né? Que aí o detox, a gente fala assim, é aquele detox sem açúcar. Não, é um detox mesmo. Adoro. Com suplementos, com medicamentos, com manipulados e com a dieta, né? E aí o paciente, às vezes, é incrível. Em 7 dias, tem homem que perde 5, 8 quilos. Mulher fica na faixa de 3 a 5 quilos. Mas não é gordura, a maioria é líquido. São os pacientes que estão mais inflamados. E aí ele limpa o intestino também e tudo, né? Aquele intestino que já está todo estragado por dentro, que a parede está toda cheia de coisa. Aí ele vai e fica meio dia no banheiro. Aí limpa tudo. E aí sim a gente começa o processo de emagrecimento. E doutora, como é que é? Gente, não tem jeito. Chamou de doutora, Eu viu? tentei, às vezes sai. Tati. Como é que funciona a questão da imunidade quando com o intestino inflamado? A pessoa fica mais doente? É exatamente por conta daquilo que eu te falei, né? Como a membrana ela se perde, acaba que entra tudo. Então, os fungos, os parasitas, as bactérias, tudo que a gente tem contato, imagina o nosso cocô, cheio de bactérias, cheio de coisa. Imagina que ele começa a entrar no sangue, porque não tem uma barreira. A gente perde o leaky gut, que a gente fala. Então, perde aquilo ali e começa a entrar tudo. E aí o paciente fica sendo bombardeado constantemente. Nem tudo vai causar infecção, mas ele está bombardeando o sistema imunológico dele. Pensa o tanto de energia que ele fica gastando, tentando proteger o corpo o tempo todo. Isso gera fadiga Aí, também, exatamente. né? Aí você vê como é que começa a aparecer os sintomas. E aí dá depressão pela fadiga. Fica Olha cansado, parece que a pessoa acorda cansada, está sempre cansada, Uhum. porque o corpo dela está numa constante batalha. Por exemplo, quando você está doente, eu falo assim, ó, tá doente, não vai treinar. Por quê? Porque quando você treina, você gasta muita energia. E você está gastando um monte de energia com o seu sistema imunológico para poder combater aquilo. Aí você imagina você tá constantemente desse jeito. Aí carregando mais peso, né? 2, 3 quilos de pacote, 3 pacotes de arroz aí para baixo e para cima. Vamos supor, 15 quilos, né? Você já fica mais cansado. Imagina carregando 3, 4 pacotes de arroz para baixo e para cima. Aí você tem um sistema imunológico que está todo arrebentado, trabalhando o tempo todo tentando te proteger. Como que uma pessoa está disposta? Aí ela vai dormir, não tem os hormônios para poder estimular o sono, porque a serotonina é que produz melatonina. E por isso que o sono fica afetado quando o intestino está doente. Aí ela fica sem dormir bem. E onde entra a libido nisso? Que você falou que as mulheres mais procuram. Os homens também, né? O homem só vai... Eu falo que o homem só vai pela dor ou por falta de libido. Você tá doendo, começa a doer articulação, começa a doer coluna, começa a doer porque a mulher vai abandonar e dói o coração. Ou então porque não tá funcionando mais, que às vezes acontece, né? Também. E assim, às vezes você pega garoto jovem, de 20, 30 anos, com a testosterona lá embaixo, por causa do estilo de vida. Vale todo final de semana, né? Não dorme, fica bebendo, e aí a testosterona vai lá para baixo. A resposta ao seu tratamento, quando é jovem, é melhor do que quando a pessoa está mais Acaba velha? sendo. A gente tenta trazer os hormônios das pessoas mais velhas para como se fossem as pessoas mais novas, né? Então, a gente tenta otimizar. Se eu tenho uma testosterona no homem de 200 a 700, por que eu vou deixar no 200? Se ele está, inclusive, com sintomas, né? De fadiga, libido, já não está tão bom, não tem muita disposição. Às vezes, a libido é a última a atrapalhar. Mas ele sente que ele está mais cansado, que ele não tem mais disposição no trabalho. Ele fala, nossa, eu sempre acordava, ia trabalhar, e, de repente, agora eu fico com uma preguiça, mando outro cara fazer e tudo. Você vê que já é uma baixa de testosterona. Por que eu vou esperar cair abaixo de 200 para poder repor? Vamos trazer para 700, que é um limite fisiológico correto, que não vai trazer nenhum efeito colateral, e vai te trazer todos os benefícios. E os relacionamentos, vou trazer para uma outra abordagem, depois a gente volta para o emagrecimento, gente, mas nos relacionamentos, que às vezes as pessoas entendem assim, eu tô casada há tantos anos, então é normal. É normal ou tem
por conta de outros hormônios, uma baixa de libido por conta dos hormônios? Como É porque que é? conforme o relacionamento vai durando, as pessoas também vão envelhecendo, né? E aí ele fala assim, eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha lá quando eu tinha 20 anos. Mas não é Aham. porque o casamento é antigo. A gente não enjoa, por exemplo, de chocolate, a gente não Não. enjoa de coisa boa. Se for bom, a gente não enjoa, a gente vai querer Uhum. fazer todo dia, né? Até o final da vida. Só que se o hormônio cai, acaba realmente a libido baixando. E aí, quando você repõe... Não, tem marido que fala assim, ó, você pode ir na doutora Patrícia que eu pago a consulta, não larga ela nunca mais. Porque a mulher fica... E outra coisa, testosterona, baixa de Meu testosterona. marido é assim, ó, volta lá, que eu mando flores até pra ela. Não, tem uns que falam, vou mandar bombom pra doutora Patrícia. Não, e assim, porque a mulher fica chata quando tá com a testosterona baixa. Sabe aquela mulher nhenhenhen, que fica reclamando de tudo, que finge... Progesterona também? Mas a testosterona é mais. A testosterona é mais. A progesterona, ele fica rabugento. Eu falo assim que ela fica rabugenta. Eu tô menos tolerante, vamos Isso. dizer assim. Não digo rabugenta ainda, mas menos tolerante. A progesterona tem a ver com isso, mas Por exemplo, se antes eu esperava testosterona... 6 meses para ele trocar uma lâmpada, agora 6 dias eu já tenho uma DR. Mas Se assim, não com muito trocar, já... amor. Fala, amorzinho, vem cá. Nosso lar, né? Vamos cuidar, nada quebrado, nada bagunçado e nada faltando. Dá para você ir ali só arrumar? Eu Ou já te pedi contratar uma alguém? vez. Eu ainda já tô assim, menos tolerante, eu percebo isso, que a gente vai, né? Hoje eu não tinha ideia que a minha progesterona estava tão baixa, e aí eu comecei a observar pelos sintomas, que eu já achando que fossem sintomas da menopausa, mas na verdade é um impacto violento da progesterona, a falta da A progesterona. queda, né? Então, essa é a parte do intolerante, do rabugento, é a progesterona. Uhum. Mas aquela pessoa chata que implica com tudo, sabe? Aquela pessoa que tudo é Sei. nhenhenhen, que As nada tá bom. mulheres, que os homens sempre acham que a gente é implicante, Isso, é eles quando não a sabem testosterona como tá eles são. baixa. A A progesterona? testosterona. A Mulher com testosterona. testosterona, ela não enche o saco de ninguém. Não, né? Igual vitamina D, Tudo né, tá doutora? bom. Você me apresentou a vitamina D. É Vitamina D outra também, vida. né? Antidepressivo. Mas é Nossa, impressionante. gente, vai nela. Eu vou dizer pra vocês. Você é mais feliz ali, viu? A gente tem uma Você vê felicidade, né? o que era nublado, você enxerga. Você já tem ideia que ela deixa você colocar um som alto no seu carro, coisa que você não fazia há muito tempo. Mas você fica tão bem que você começa a colocar música e música alta no carro. Ainda dançar. Ainda dançar. Os doidos que para do lado pensam, meu Deus do céu, Essa isso mulher aí tá tá muito feliz. internado. Mas é o que eu falo, os hormônios fazem a gente ficar feliz. A Faz, falta né? hormonal, tudo isso tá ligado, né? E você tem uma bagagem, né? Porque eu falo que muita gente no começo, eu me lembro quando você veio, Campo Grande não tinha ainda, né? É. Ninguém focado em emagrecimento. Não. Então, eu me lembro de muitas pessoas dizendo para mim que ortomolecular, emagrecimento, isso aí não existe, isso aí não funciona. Então, assim, eu falo que quando eu te indico, eu falo isso. Falo, gente, ninguém tem mais propriedade do que funciona, o que não funciona do que ela. Porque ela começou quando tudo começou e ela foi vendo com as evidências o que realmente ela tem que manter e o que ela teve que abrir mão. E quando eu vim pra cá, eu já tinha 6 anos que eu já Pois estava é. formada, né? Que na verdade eu entrei na Não que faculdade. não tivesse funcionado, tá? Sim. Mas é que assim, E agora? quando você falou, eu falei, nossa, agora tem outras coisas novas, então vão me ajudar muito. Sim. Mudou muita coisa, muda Mudou, muita coisa, né? A E medicina essa está medicina, evoluindo para isso, fala, né? antigamente a gente era dado como bruxo, né? Mago, que fazia milagre nas pessoas. Hoje já Me sabe. falaram isso, falaram, ela é aquela que faz o milagre do emagrecimento. Mas é um milagre que naquele momento funcionou para mim. Então, eu acho que, assim, você dava pra gente uma obrigação da gente se olhar, se cuidar, né? Você quer isso ou você quer estar bem? Você quer isso? Então, Fazer eu acho que escolhas, né? Nós somos adultos. escolhas. Adultos têm que fazer escolhas. O famoso, você vai escolher hoje como você quer estar daqui tantos anos. Exato. Então, eu posso dizer, porque eu rodei, né, muitos profissionais e eu não na área do emagrecimento, mas às vezes a gente fica procurando alguém que dê uma desculpinha um pouco menos pesada para a gente fazer uma escolha. Aham. Você não dá essa opção. Não.
Você não dá, gente, porque, vou te falar, tem preço, tem valor, não tem preço não, tem valor, você paga, não é barato não, mas quanto vale a tua saúde, sabe? É um Às vezes a gente investimento, vai né? no mais baratinho, né, alguém que você acha que vai resolver ali, que vai lá e te passa um Ozempic e fica São falando Manjaro, né? da medicina integrativa nas internets, mas passa o Ozempic, Aí é fácil, né? né? É Venvanse e Ozempic, a combinação perfeita, né? Ou seja, medicina integrativa não tem né, comprovação científica, mas o Ozempic para emagrecimento tem. Então eu falo assim, existe uma grande, assim, eu vou dizer porque aqui são minhas regras, não gostou, sinto muito, mas eu acho uma grande hipocrisia. Se você é uma médica que você não concorda com a medicina integrativa, por causa disso, diz, não tem, não sei o quê. E tem, eu falo porque eu tive que estudar para criar. Na verdade, eu criei quando eu fiz. Mas tem muita gente por aí falando bobagem. É porque, assim, a medicina integrativa agora tá na moda, eu falo, né? Tá na moda. Aí o médico, ele fala que tá na medicina integrativa, porque Tudo é é medicina famoso, integrativa. Só que é muito prático. É muito fácil pro médico. Eu falo assim, o difícil não é para fazer o paciente emagrecer, né? Passando Ozempic e um Venvanse. É muito fácil. Você passou, toma, tchau, não preciso nem te ver. Você vai emagrecer. Agora, você mudou a sua alimentação, você regulou o que te fez engordar. Vai voltar a engordar. Assim, é óbvio que vai engordar de volta. A gente tá vendo muitos casos, porque assim, deu aquela chuva de pessoas comprando Ozempic, acabou na farmácia. Acabou. Eles estão fazendo contrabando. Eu procurei hoje. Eles estão fazendo contrabando. Tem falsificação de Ozempic, para você ter ideia de como que tá o mercado. E as pessoas tomando, aí o que aconteceu? Todo mundo tomando no fim do ano, tomando para viajar e tal. Aí o que acontece depois? Ela engorda o que ela emagreceu e mais um pouco. Então, vamos supor, 10 quilos, 14. Aí eu perdi 10. Por quê? A gente perde muita massa magra junto, quando você faz o Ozempic sem orientação médica. Eu não falo que eu sou contra o Ozempic, desde que ele seja bem utilizado. Só que ele não tem sido bem utilizado. O Ozempic, ele é uma estratégia. Por exemplo, o paciente que é comedor compulsivo. Aquele paciente que não recebe a mensagem para o cérebro. Ele não dá tempo, ele senta, ele come tão rápido que ele não consegue mandar mensagem para o cérebro que ele está saciado. Para esse paciente funciona. Aí eles querem colocar no lipedema, no slow burn, que é o paciente que já tem metabolismo lento. Eles querem colocar para qualquer paciente que quer emagrecer. E aí não funciona. Ou não vai funcionar. Que é slow burn? Slow burn é o metabolismo lento. É o paciente que tem... Ele vive restritivo. Ele vive de dieta, ele tem períodos compulsivos, né? Mas ele, em geral, ele tá sempre comendo saladinha, um pouquinho de frango, faz exercício, mas ele faz tudo errado. E aí ele não aguenta aquilo ali, porque é muito restritivo, o corpo não aguenta a longo prazo. Aí ele tem um período de compulsão. Aí ele come doce, come não sei o que. Aí ele fica mal, porque ele comeu, aí ele volta pro processo dele. Hoje eu não vou comer nada. Aí ele faz o jejum de 24 horas. Aí, depois ele fica. Eu acho que eu sou essa pessoa. Fizemos um diagnóstico, gente. Certeza que eu sou. E aí, o que acontece? O metabolismo dela não funciona. Porque o corpo, ele precisa saber que está entrando energia para ele poder gastar. Se não entra... Os meus pacientes, é muito engraçado. Eu queria filmar a cara deles quando eu falo isso. Eles estão emagrecendo, em determinado momento trava. Porque às vezes trava. Que é o platô que a gente fala. Aí eu falo assim, agora a gente vai comer mais. Aí eles falam assim, não, doutora, mas eu já tô comendo isso tudo e eu não tô emagrecendo. Se você me der mais comida, eu vou engordar. Aí eu olho assim e falo, você confia em mim? Não, eu tô aqui, confio em você. Come mais e emagrece. Impressionante, porque ele entrou numa queda de metabolismo. Porque é comprovado cientificamente que com o emagrecimento, a tireoide tem uma baixa e o metabolismo cai também. Só que a gente pode mudar a estratégia. Eu tenho lá no laboratório uma calorimetria indireta. Inclusive, Nutris, se vocês gostam de trabalhar com calorimetria indireta, podem pedir que lá no laboratório tem. Porque é o único laboratório que tem, tá? GranLab, gente. Eu tenho um laboratório também. É um luxo, viu? Essa mulher é uma empreendedora. GranLab. E esse aparelho, ele me mostra exatamente o quanto de caloria você precisa para poder queimar. E ele me dá mais, ele me dá o quanto você está queimando de gordura e quanto você está queimando de músculo. Então, Olha gente, quando só. você tem essas armas, você não precisa ficar passando Ozempic para todo mundo. Entendeu? E outra, trabalhar exatamente o que está fazendo engordar. Né? E o Monjaro? Então, diz que o Monjaro
é Conta. o nível melhor do que o Ozempic, porque ele traz menos efeitos colaterais, e aí por esse motivo você pode aumentar a dose, entendeu? Ou seja, é a mesma coisa, Mesma teoricamente. coisa, com menos efeitos colaterais, ele faz as mesmas funções. Então ele dá menos náusea, menos vômito, prende menos o intestino, mas e aí o que acontece? As pessoas usam mais doses.